mais um vídeo no canal Vini Casagrande e já tem jogo do Flamengo novamente. É nesse sábado contra o Sport. E para esse duelo, o técnico Felipe Luiz terá que fazer mudanças em seu time titular. E a gente vai trazer aqui quais mudanças são. Tem jogador que será poupado. Tem jogador que retorna após cumprir suspensão na competição. Será que vai jogar? Vou dar um spoiler. Pulgar, por exemplo. Será que ele joga? A gente vai trazer essas informações. Carrascal também está voltando. E tem também recorde de receita anual no Flamengo, hein? O Flamengo divulgou as demonstrações financeiras e destrinchou os valores pagos nas contratações de Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal, e tem também valores das vendas. Tudo bem detalhado e a gente vai trazer no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativa o sino, compartilhe o vídeo, hype o vídeo, isso é importante também, tá? Então vamos ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais, conto com a sua colaboração. E se quiser fazer aquela fezinha, já sabe, é no site da KTO. Vamos lá, pessoal, vamos para as informações. Eu vou começar falando da demonstração financeira divulgada pelo Flamengo na última sexta-feira, dia 31 de outubro. E nesse documento o Flamengo detalhou os valores pagos nas contratações. Vou começar com o Samuel Lino. Ele custou no total 195,1 milhões de reais ao Flamengo, que foram divididos da seguinte forma: 183 milhões de reais pelos direitos federativos e luvas e 11,9 milhões de reais em intermediação. Já Carrascal foi comprado junto ao Dínamo, lá da Rússia, por 107 milhões de reais, sendo 94,2 milhões de reais em direitos federativos e 12,8 milhões de reais em intermediação. Quando a gente fala em intermediação, só para resumir para vocês aí, é empresário, ponto, beleza? Além disso, o Flamengo também pagou 19,7 milhões em luvas na renovação de Pulgar, 13,5 milhões na renovação de Varela e 15,25 milhões na do Gerson, que hoje está no Zenit, inclusive. Lembrando que ele foi vendido por 160 milhões de reais. O Wesley também, quando ele renovou o contrato dele, recebeu um valor de 6,4 milhões de reais. E logo depois ele foi vendido a Roma por 154 milhões de reais. Já em relação às outras vendas de atleta, o Flamengo bateu recorde, chegando a 511 milhões de reais, tá? Um crescimento de 427% em relação à temporada passada. Os valores foram de 43,6 milhões por Fabrício Bruno ao Cruzeiro, 304 mil por Santos, o goleiro Santos, ao Fortaleza, nossa, péssima negociação essa, 158,4 milhões por Gerson ao Zenit, 90,7 milhões de reais por Alcaraz ao Everton, 154 milhões Wesley à Roma, 51 milhões de reais Matheus Gonçalves ao Al-Ahly e mais 1 milhão do Dínamo de Kiev pelo Shola, atacante que foi vendido também pelo Flamengo. E para finalizar aí esse assunto de demonstração financeira, o Flamengo estabeleceu um novo recorde para a receita anual de um clube brasileiro, faltando 3 meses para o fim do ano. O rubro-negro chegou a 1,5 bilhão de receita, tá? E a receita recorrente é de 1,05 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Resumo da ópera, para vocês que não gostam de número, nem entendem nada de número, o Flamengo está numa crescente, no ponto de vista financeiro, assustadora essa crescente. É de botar medo nos demais clubes do Brasil. Vai ser difícil acompanhar Flamengo, vai ser difícil acompanhar Palmeiras. Isso que está acontecendo, essa polarização entre Flamengo e Palmeiras. Gente, não é coincidência. Os dois clubes, eles brigam por títulos há muito tempo. De 2017 para cá, os dois brigam por títulos. Esse ano eles estão brigando pelo Brasileiro, esse ano eles estão brigando pela Libertadores. Então, gente, não é coincidência, não é por acaso, tá bom? Vamos falar agora do provável time titular do Flamengo
para pegar o Sport nesse sábado, jogo 9 horas da noite, mais de 55 mil ingressos vendidos. A expectativa da diretoria é de pelo menos 65 mil presentes para um jogo 9 da noite, repito, 9 da noite, no Rio de Janeiro, que está vivendo um caos no ponto de vista da segurança. Quem acompanhou aí os noticiários, quem não mora no Rio, óbvio que quem mora no Rio foi extremamente afetado por conta disso. Aulas foram pausadas, foram canceladas, enfim, muita gente não foi trabalhar. Gente, tá o caos nos últimos dias no Rio de Janeiro. E a torcida do Flamengo colocar mais de 55 mil pessoas num jogo sábado à noite, 9 da noite no Maracanã, olha, é para bater palma. E tem gente que diz que a torcida do Flamengo é modinha. Eu vi lá contra o Racing, quando todo mundo ficava falando assim, a torcida do Racing vai calar. Gente, em vários momentos, pelo menos na transmissão, só ouvi a torcida do Flamengo. É para bater palma. Mas, falando de campo e bola, o técnico Felipe Luiz será forçado a fazer mudança no time titular. Lembrando, o Flamengo terá uma sequência muito forte aí, até a final da Libertadores. Tem que fazer esse gerenciamento aí na escalação mesmo. O próximo jogo é quarta, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Sim, vai ser na Vila Belmiro, não será no Morumbi. Léo Ortiz, que jogou na base de muito sacrifício contra o Racing, vai ser preservado. Alexandre, lateral esquerdo, é outro que precisa ter uma cautela com ele, um gerenciamento, para poder não forçar esse jogador que tem um histórico de lesão muscular. Provavelmente vai ser preservado também. E o Jorginho saiu com desconforto muscular contra o Racing. Embora não tenha lesão, mas deve ser poupado também. As boas notícias são o retorno de Carrascal e Pulgar. Mas o Pulgar também deve ser, entre aspas, preservado pela sequência de jogos que ele enfrentou pós-retorno de lesão. Então você faz esse gerenciamento aí na hora de escalar o jogador. E mesmo assim, olha o time do Flamengo, o provável Flamengo para pegar o Sport. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Carrascal. Gente, assim, vou ser muito sincero, tá? Mesmo se o Arrascaeta não começar, o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Sport. E eu gostei muito do discurso do Felipe Luiz pós-classificação em cima do Racing, quando ele pediu o apoio da torcida para recuperar o moral de alguns jogadores que chegaram e não estão conseguindo render, que estão com a etiquetinha do valor ali. É o caso do Samuel Lino. Esse provavelmente vai ser titular contra o Sport, não vive um bom momento, muita gente pegando no pé. Chegou a hora de você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã, abraçar, porque o Flamengo tem que fazer de tudo para recuperar o bom futebol de todos, até a final da Libertadores. Chegou o momento da torcida abraçar a causa. O Arrascaeta fez postagem, pedindo apoio, falando que é um momento de sintonia. Felipe Luiz também vem fazendo isso e eu vou fazer isso aqui no canal. Sei que pouca gente vai me assistir perto desses caras aí, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai afetando, digamos assim, muitas pessoas que podem ir ao Maracanã. Então você que vai ao Maracanã, na boa, vá para apoiar e abrace o time, apoie até o fim, porque esse apoio vai ser extremamente importante para o Flamengo brigar por esses títulos do Brasileiro e da Libertadores. Agora, rubro-negro, no Maraca, mas o pensamento agora de Flamengo e Sport vão estar em lugares distintos. Passada a classificação para a final da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Até a decisão contra o Palmeiras, no dia 29, serão 6 jogos. Começando pelo de hoje, em casa, diante do Sport. Felipe Luiz indicou que deve poupar alguns jogadores devido à sequência de jogos e pediu o apoio da torcida, que mais uma vez vai encher o Maracanã. E já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então preciso muito, se eu posso pedir alguma coisa para eles, que eles apoiem. Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, Saul e Samuel Lino são alguns dos jogadores que podem reaparecer na equipe titular.
dando descanso a Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Eric Pulgar e Arrascaeta. Virtualmente rebaixado, o Sport demitiu o técnico Daniel Paulista no início da semana. A decisão aconteceu depois da diretoria saber que o profissional não tinha a intenção de permanecer em 2026. As críticas recentes feitas por ele ao planejamento do clube também pesaram. Eu acho que o Sport precisa, nesse momento, um momento de reflexão, um momento de sentar, analisar, ver o que foi feito de errado, e foi feito muita coisa errada, muita coisa que infelizmente não deu certo. E eu acho que o Sport já precisa começar a pensar em 2026. Eu acho que a partir de agora o Sport precisa dar esse passo, porque se ele não quiser cometer os mesmos erros que ele cometeu esse ano, para que isso se sirva pelo menos de aprendizado, para que o Sport possa voltar a ser o Sport que teve a sua tradição em anos anteriores, ele precisa começar a pensar em 2026. O interino César Lucena é quem estará à beira do campo a partir de hoje. Ele não vai poder contar com o meia atacante Mateuzinho, suspenso. Por outro lado, o camisa 10, Lucas Lima, recuperado de lesão, retorna. Uma vitória do Flamengo e um tropeço do Palmeiras diante do Juventude amanhã em Caxias do Sul podem devolver ao rubro-negro a liderança do Brasileirão nessa disputa ponto a ponto pelo título, em um novembro que promete ser intenso para flamenguistas e palmeirenses. É muita conta nessa hora. Igor Dorileu, corre aqui, rapaz. Vamos conversar a respeito desse duelo. Um duelo no Maraca. A gente viu o Felipe Luiz chamando ali a torcida que comparece. É uma partida que tá na mão do Flamengo em conquistar esses 3 pontos, né? O Sport não vence há 7 jogos. Desde a terceira rodada tá ali na lanterna da competição. Tem 0,09% de chance de sair da zona do rebaixamento, ou seja, já tá pensando realmente na Série B do ano que vem. O que o Flamengo, como é que tá o Flamengo? Como é que você tá aí no Rio de Janeiro? Sendo que o Flamengo já tá na final da Libertadores e agora precisa concentrar então para jogar contra o Sport lanterninha da competição. Pois é, Kalinka, foi uma semana de muita festa dos rubro-negros, né? Depois da classificação para a final da Libertadores contra o Racing, aquele jogo sofrido, com a menos e tudo mais. Mas agora já é a hora de virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Um jogo, mais uma vez, com o Maracanã lotado, como você disse, cerca de 70 mil rubro-negros vão estar no estádio apoiando o Flamengo. E como a gente viu um pouquinho na matéria, eles devem ver um time um pouco modificado. O Felipe Luiz, já desde a entrevista coletiva depois do jogo contra o Racing, já vem falando sobre isso. Inclusive, uma notícia de agora: o zagueiro Léo Ortiz e o volante Jorginho não treinaram com o grupo nos últimos dias e não vão estar à disposição para a partida de mais tarde no Maracanã. Então aí já são 2 titulares de fora. Com isso deve entrar o Danilo e também o Saul. Não desce tanto o nível assim, afinal de contas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, mas de qualquer forma são 2 titulares que ficam de fora. E o Alexandro na lateral esquerda também deve ser poupado, o Varela na direita também deve deixar o time. Tem algumas modificações para dar uma refrescada nesse elenco que teve que ir à Argentina no meio da semana e teve um jogo muito pesado pela frente. Mas falando sobre a expectativa da torcida para esse jogo, teoricamente é um jogo tranquilo para o Flamengo, né? O Sport já virtualmente rebaixado, trocando de treinador, já começando a pensar no ano que vem, como você disse. Mas o Flamengo tem deixado pontos pelo caminho com times da parte de baixo da tabela. E a gente não precisa ir longe para achar um exemplo. Na última rodada foi assim: o Flamengo enfrentou o Fortaleza no Castelão e foi derrotado pelo Fortaleza. Se tivesse vencido, teria ultrapassado o Palmeiras, perdeu uma oportunidade, já que o Palmeiras no dia seguinte acabou empatando com o Cruzeiro. Nesse campeonato também, o Flamengo já perdeu para o Santos na Vila, perdeu para o Ceará na Arena Castelão. Embora esses jogos tenham sido fora de casa, o Flamengo tem demonstrado sim uma certa dificuldade contra times da parte de baixo da tabela. Com uma ou outra exceção, tem sido jogos mais disputados. Então não sei se hoje vai ser um jogo mais ou menos assim, ou se o Flamengo vai emplacar mais uma goleada. É 8-80. Ou o Flamengo empata com esses times, perde, ou atropela. Pelo menos foi assim com o Vitória no Maracanã, foi 8-0. Também goleou o Juventude no Maracanã.
Enfim, dá para imaginar esses dois cenários dependendo da forma como o Flamengo vai tratar essa partida, da concentração dos jogadores, da forma que eles vão encarar esse confronto, porque até a final da Libertadores ainda tem 6 jogos do Brasileirão. Jogos muito importantes que podem até mexer com a parte psicológica de Flamengo e Palmeiras até essa decisão. Imagina o Flamengo chegando numa final de Libertadores, à frente do Palmeiras, por exemplo. Chegaria fortalecido psicologicamente. Ou se já chega numa final de Libertadores com o Palmeiras abrindo uma distância já significativa. Talvez chegue ali já na semana da Libertadores até tirando um pé um pouco, tendo que poupar, até no jogo que deve ser remarcado contra o Atlético Mineiro para terça-feira, e a final sendo no sábado, né? Flamengo e Palmeiras vão ter que jogar numa terça. Enfim, vai ser um mês interessante para a gente acompanhar esse capítulo alto aí da rivalidade recente, né, entre Flamengo e Palmeiras, decidindo o Campeonato Brasileiro, decidindo também a Libertadores. E claro, para o Flamengo ser campeão brasileiro, não pode deixar para trás pontos em partidas como a de hoje contra um Sport muito fragilizado, que é até interessante, né? A gente vê uma equipe do Sport que muitas vezes faz jogos bons, dá trabalho realmente a muitos times e acaba perdendo ali de 1-0, 2-1, 3-2, ou até tira pontos de times que estão lá em cima, como foi com o Cruzeiro no Mineirão. É um esporte que, apesar de estar já praticamente rebaixado, ainda consegue competir, consegue às vezes até tirar pontos de outras equipes, mas agora vai ser um esporte um pouco modificado, já que o Daniel Paulista já foi embora, entra o interino, vamos ver se a postura vai seguir a mesma, se esse esporte vai conseguir dar trabalho ao Flamengo no Maracanã. Igor, pra fechar, você tá tranquilo? Quer postar quer mandar aqui um placar pra gente? Só pra gente deixar documentado? Eu acho que hoje é dia de goleada, viu, Calinto? 4-0 Flamengo. Tá aí. Obrigada, Dorileu, pela sua participação mais uma vez aqui no Band Esporte Clube, viu? Um ótimo trabalho por aí.